Olha, daqui a pouco o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também o chefe de Estado da China, Xi Jinping, eles vão se reunir na Coreia do Sul e o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, traz as últimas informações e o que se espera desse encontro, os dois países finalmente se aproximando. Exatamente, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. É o primeiro encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, primeiro encontro presencial desde o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro desse ano. Mas apesar da guerra comercial ainda estar bem ativa, bem ali nas entrelinhas entre os dois países, o que a gente pode esperar é o seguinte: nenhum grande acordo deve sair nesse encontro entre Trump e Xi Jinping, que vai ser realizado na cidade de Busan, na Coreia do Sul, às 11 horas da manhã no horário local, 11 da noite aqui de Brasília, daqui uma horinha. Logo depois que acabar o jornal Jovem Pan, aí dá uma horinha vai ter o encontro entre os dois líderes. O que a gente pode esperar por outro lado? Uma pequena pausa nas tarifas, aquele compromisso que a gente viu no encontro entre Brasil e Estados Unidos de uma reunião para mais reuniões futuras e, quem sabe, dar início a um alinhamento, dar início a algo que possa suavizar essa relação entre os dois países atualmente. No dia antes de eu sair de férias, eu lembro bem, Thiago, a gente estava aqui no jornal Jovem Pan falando que os Estados Unidos tinham subido novamente as tarifas contra a China por conta do controle de exportações de minerais raros que a China impôs, disse que iria impor ao resto do mundo a partir de novembro. Esse deve ser um dos temas discutidos, porque traz implicações muito grandes. A China faz a mineração de 70% de todos os minerais raros do mundo e tem 90% da capacidade de refinamento desses minerais, que são muito importantes. Agora, o que deve ser destaque nessa reunião de hoje? A gente separou uma arte para mostrar aqui no nosso telão. A questão das tarifas, como a gente falou, porque desde o começo do mandato de Donald Trump há essa questão das tarifas e retaliação também das tarifas. Então os Estados Unidos sobem as tarifas, a China vai lá e sobe de volta. Chegou a bater a marca de 145% na metade desse ano, isso já reduziu. Aí a gente vem na questão da soja e dos chips de computadores. Por quê? É que a gente está falando de comércio. Os Estados Unidos não gostaram que a China buscou a Argentina para comprar soja e a China e os Estados Unidos queriam que a soja fosse comprada dos produtores norte-americanos, fortalecer o agro norte-americano. Eles podem chegar a um acordo nesse aspecto. Há expectativa, o próprio secretário do Tesouro Scott Bessent já falou que há expectativa de um avanço para que a China passe a comprar ou favoreça um pouco mais a soja norte-americana. Em troca, os Estados Unidos devem facilitar a exportação de semicondutores, de chips de computadores para a China. Essa foi uma medida de retaliação que os Estados Unidos lançaram após o anúncio do controle de exportação de minerais de terras raras há cerca de 2 semanas. Então a gente pode ter um acordo aqui. A China lava a mão dos Estados Unidos comprando a soja do produtor norte-americano, os Estados Unidos lavam a mão da China, facilitando a exportação de chips de computadores para os chineses. Aqui tem também a questão do fentanil, essa droga que é a principal droga que tem atingido os Estados Unidos, uma verdadeira epidemia de fentanil no território norte-americano, e grande parte dos produtos utilizados para a fabricação do fentanil vem da China. Aliás, as tarifas americanas contra Pequim surgem por causa disso aqui. 20% que o governo Donald Trump declarou contra a China por conta dessa facilidade da exportação de produtos ligados ao fentanil vindos da China em direção aos Estados Unidos. Se a China se comprometer, e isso é muito provável que aconteça, a um controle maior das suas exportações para evitar essa entrada de fentanil nos Estados Unidos, muito possivelmente a Casa Branca já pode anunciar também a retirada completa ou parcial desses 20% de tarifas em relação aos produtos chineses. TikTok. O presidente Donald Trump anunciou que tem um acordo fechado para a compra do TikTok nos Estados Unidos por uma empresa americana. Essa questão tem avançado nas últimas semanas, mas ela se arrasta desde o começo do mandato de Trump, e aí eles podem chegar a uma decisão final em relação a isso. E a questão de Taiwan, esse país que não é país, é uma situação muito delicada. A China reivindica a soberania de Taiwan para si,
mas os Estados Unidos sempre apoiaram Taiwan. O que acontece? O Wall Street Journal disse em setembro, no último mês de setembro, que a China tem feito um novo esforço para que os Estados Unidos façam uma declaração dizendo ser contra a independência de Taiwan. Isso seria uma mudança de posicionamento histórica dos norte-americanos em relação à ilha taiwanesa e teria implicações até mesmo econômicas na região, porque Taiwan controla ali uma grande parte da produção de chips, como a gente falou, chips de computadores também, uma produção tecnológica muito grande. Seria um assunto interessante, delicado e que mostraria uma mudança de posição histórica dos Estados Unidos, um pouco difícil de avançar nesse aspecto, mas a conversa deve partir por aí. Bom, e amanhã você volta para contar mais detalhes desse encontro. Amanhã a gente vai saber exatamente o que aconteceu, Thiago. Bom descanso para você. Até amanhã.